Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso Só Depende de Nós. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E não é, Pri? É isso aí, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, algo que sempre aparece no consultório. Os pacientes sempre perguntam, né, Tati? É isso mesmo, a influência das emoções na saúde. Vamos lá conversar um pouquinho, trazer suas dúvidas. Eu acho que o que a gente vai trazer aqui é a dúvida de muito paciente no nosso dia a dia. Então vamos lá. E aí, Pri, começa um pouco falando pra gente sobre esse assunto tão importante. Sabe como que eu costumo explicar para os meus pacientes, Tati? Eu sempre falo o seguinte: a gente tem uma tendência de separar a saúde, né? Como se a saúde física, a saúde mental, emocional, como se tudo isso andasse separado. Só que o nosso corpo, ele não é dividido em partes, né? Ele tá junto, tudo. Uma coisa depende da outra, um órgão depende do outro. Não tem como a gente funcionar sem o fígado, sem os pulmões, não tem jeito. A gente precisa de todos os órgãos funcionando juntos. Então, a mesma coisa vale para nossa saúde física, mental, emocional. Não tem como a gente separar as emoções, tudo que a gente sente, que vivencia. A gente sabe que as emoções, elas geram alterações no nosso corpo, né? Você sente, quando você tá com raiva, né? Você tem aquele impulso, aquela energia, você sente aquilo no corpo. Às vezes o ranger dos dentes até. Quando a gente tem medo, às vezes a gente treme de medo, né? Literalmente, você vê isso até nos desenhos animados, isso aparece. Então, é isso. Quando a gente tá feliz também é uma energia, né? Que dá vontade de pular, de gritar, enfim. Tudo isso tem um efeito direto no nosso corpo. Então, é óbvio que as emoções, elas andam juntas, né? Com a saúde e, inclusive, com o adoecimento, dependendo da situação. É lógico que às vezes chega essa pergunta no consultório, né? Ah, doutora, por exemplo, meu marido me traiu. Isso pode ter causado um câncer? Eu falo, isso daí é mania da gente querer colocar a culpa em alguém. Então, assim, eu falo, gente, o adoecimento, ele não é tão simples assim. Acontece uma coisa e você adoece, né? E fala que a doença, ela também leva um tempo para acontecer. E ela vai ser, em geral, multifatorial. Então, vão ter vários fatores que vão contribuir para isso, para o adoecimento. A mesma coisa para a saúde. Vários fatores contribuem para a saúde ou não. Né? E aí... Não. Faz um... O que você ia falar? Quer voltar? Pode voltar. Pode falar. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei. Ô Pri, e dentro do que você está falando, né, como que é importante a parte ambiental também, né? Porque não é só a gente tem as nossas emoções, imagine um ambiente que a gente vive rotinariamente. Por exemplo, as casas, muitas vezes, famílias que vivem em desarmonia, vivem brigando todo dia, né? Aquele desconforto enorme. Então, a gente também acrescenta junto, né, as emoções, que é o que você está trazendo. A gente é uma coisa só, não dá para dividir em partes, né? Se você tá ali, a sua casa, o ambiente que você vive, ou o ambiente de trabalho. Seu ambiente de trabalho é totalmente tóxico, é abusivo, né? As pessoas que trabalham com você são pessoas que sugam a sua energia, né? Não te compreende, é aquele ambiente de trabalho que você não consegue comunicar, você não consegue trazer a sua emoção verdadeira, quem realmente você é. Isso também contribui, gera emoções, né, que alteram e alteram nossa saúde também, não é mesmo, Pri? Com certeza. Eu acredito muito nisso, a gente vê isso dentro do consultório. É difícil você fazer um estudo sobre isso, né? Mas a gente já tem vários estudos que mostram, por exemplo, que depressão, ansiedade estão relacionadas ao aumento, né, do risco aí de doenças crônicas, como câncer, como infarto, como diabetes, enfim. Então, eu acho que não existe uma maior prova de que sim, saúde física e mental andam juntos e que a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções.
Uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu guardo, que eu acho muito interessante e falo para os meus pacientes é o seguinte: nós vivemos numa sociedade de pessoas que são analfabetos emocionais. Então, realmente, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. As gerações anteriores não aprenderam. E aí, o que acontece? Qual é a nossa forma de lidar? Aos trancos e barrancos, né? E, às vezes, os nossos exemplos foram exemplos ruins. Que a gente traz na bagagem, né? E a gente tende a repetir isso. Então, é preciso muita consciência e autopercepção, né? De você começar a se olhar, falar, poxa, isso realmente é bom pra mim? Não é? Como é que meu corpo reage quando eu sinto isso? Quando eu convivo com tais pessoas? Às vezes até o próprio ambiente familiar é um ambiente tóxico. Você falou do ambiente, né, de trabalho, mas às vezes é dentro da família. Às vezes aquilo já foi tão repetido ao longo de gerações que eu conheço pessoas que se acostumam com a violência, se acostumam com o desrespeito. É como se o normal delas fosse esse. Eles seguem um padrão, né? E naquele padrão você vai num costume e nem percebe que é uma violência. E eu falo sempre, é uma violência passiva, né? Muitas vezes o ato como você trata alguém dentro de casa. Porque geralmente as relações mais íntimas você acaba deixando de lado toda a gentileza, né? E infelizmente é o contrário. É quem mais a gente devia estar mais próximo, tratando adequadamente, né? E às vezes é quem leva as pancadas do dia a dia. Então, às vezes a gente nem percebe e carrega esse padrão histórico da família. Não, porque minha mãe era assim, meu pai era assim, e aí o negócio vai indo e ninguém muda, ninguém nem percebe. Então é hora da gente parar para perceber e falar sobre isso, né? Interessante você falar. Eu lembrei agora, esse final de semana eu estava lendo um livro que chama Herança Emocional. E ele fala justamente sobre essas histórias familiares que a gente tende a repetir. E que é preciso, muitas vezes, quebrar esses ciclos, né? E como que a gente quebra esse ciclo? Tendo essa percepção de, olha, peraí, existe uma maneira diferente de me relacionar com as pessoas, né? Dentro de casa. A gente vê isso muito frequente. Aquela pessoa que trata muito bem todo mundo ao seu redor, mas dentro de casa é um carrasco. Me desculpa aí, gente, mas a gente tem que usar a palavra aqui, né? Enfim, é isso, dá coice a rodo. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar, falar, poxa, e às vezes nós somos essa pessoa. Isso. A gente tem momentos, às vezes a gente não faz isso, né? Você fala, nossa, trata muito bem, chega em casa. Porque as máscaras caem, né? Quem tá mais próximo, você não usa máscara, né? A hora que você sai de casa, você põe a sua máscara e vai, né? Você tá sempre feliz, sorrindo, tranquilo. E às vezes, assim, é engraçado, você chega irritado em casa. Isso, gente, olha, já fica a dica aí pra vocês, porque é algo que eu faço na minha rotina. Existem dias que a gente tá realmente mais irritado com alguma coisa. E às vezes eu chegava em casa e aí você dá uma resposta ríspida em alguém. Alteração hormonal feminina, né, gente? Tem TPM. Mas às vezes é só você comunicar, né? Isso. É simples, é um passo que você precisa dar. De chegar e falar assim, nossa, meu dia hoje não foi bom. Tipo, não tô legal. Nossa, hoje eu quero deitar e ficar no meu cantinho, não tô a fim de conversar com ninguém. Se você chega e já comunica isso, o outro já te entende, fala, nossa, alguma coisa aconteceu. E às vezes você pode até pedir. Você sabe que eu tive uma época que eu cheguei a falar pro meu marido, falava assim, nossa, tô precisando de acolhimento hoje, tô precisando de colo. Porque aí você já avisou. A pessoa não vai te trazer um problema naquele dia, vai te chamar pro dia seguinte, entendeu? Ou talvez vai te avisar, falar, olha, eu tinha uma coisa pra conversar com você. Aí você fala, ai não, agora não é um bom momento, não posso, não aguento. E aí, você ajusta. Agora, se você chega, guarda pra você, não comunica ninguém, e ainda dá uma resposta, né? Às vezes, muitas vezes, aquela resposta atravessada assim no outro, é onde a gente começa a desencadear esse mecanismo do conflito. Quando o que a gente mais precisa ter dentro de casa é a harmonia e a paz.
Você quer paz. Você quer tranquilidade. É isso mesmo. Não é? Ô, Pri, eu trouxe um dia, eu aprendi com uma professora, num curso de comunicação não violenta que eu fiz. E aí ela trazia o exemplo da gente colocar, eu distribuí na minha casa alguns cartazes era assim, elogio ou silêncio. Então, porque estava numa fase muito crítica em casa. Um criticava o outro, sabe? Principalmente as crianças. Um criticava o outro, assim. Ah, você não fez, eu fiz a tarefa, você não fez a tarefa. Eu tirei o prato da mesa, você não tirou. Então, estava um momento muito crítico e isso estava me incomodando, gerando completamente, assim, vários conflitos desnecessários. E aí eu espalhei pela casa alguns cartazes. Então era elogio ou silêncio, elogio ou silêncio. Aí todo mundo falava. A hora que ia começar uma crítica, eu falava, ó. Aí eles seguravam. E olha como é difícil sair um elogio, hein? Porque assim, elogio quase eu não via. Principalmente você, não via, assim, era raro. Eu tentava elogiar, filho, isso, né? Ia pontuando as qualidades e tal. Mas aí muito mais aconteceu o silêncio. Só que aí até ela falou assim, até você tem que fazer alguma coisa com silêncio, porque também não adianta todo mundo, a hora que vai ficar, você vai falar, você guarda, engole aquilo, pra onde que vai tudo aquilo, né? E a emoção que isso gera, vai ficar a raiva ali dentro da barriga toda, né? E aí, então a gente tinha um momento de falar sobre o que tinha ficado silenciado, né? Então, o que te incomodou, o que era, naquele momento foi o que te trouxe o desconforto, não é? E aí, assim, meio que lavava a roupa suja naquele momento, mas aí a gente reunia e tinha aquele momento para fazer isso. E depois de um certo tempo, sobrou um cartaz, eu deixei o da geladeira para ninguém esquecer. Uma época eu tirei todos, e aí voltou. Aí eu falei, não, aí meu filho falava assim... Eu achei fantástico. Muito legal. O Joaquim falava assim, não, você tirou o cartaz, não vale mais. Aí eu falei, não seja por isso. Então voltei com o cartaz da geladeira, fica lá na geladeira, um cartaz enorme, quem foi em casa vê. E chama a atenção de todo mundo que vai lá e fala, nossa, que interessante. E aí a gente fala, mas hoje a gente silencia muito menos, a gente consegue falar mais sobre o que incomoda um ao outro. O elogio, eu acho que a gente tem que melhorar. Ainda, como é difícil, né? Você falar É muito mais fácil, eu falo para os pacientes, né? Me fala um defeito e uma qualidade. O defeito vem assim, rapidinho. Aí você fala a qualidade, cadê? Não, fica vem pensando. 10 defeitos. Né? Defeito vem uma lista. Uma lista, mas a hora que para achar a qualidade demora. Então, é algo que eu fiz, serviu para mim e assim, melhorou o ambiente dentro da minha própria casa, porque existia um momento ali de um criticando o outro, pontuando o que estava sendo feito de errado, né? Então, valeu. Eu acho que são exercícios assim no dia a dia que ajudam a gente. Acho que a gente tem que pregar cartaz nos postes. Põe, sabe? Todos os postes da cidade. Poste dentro de casa, em tudo quanto é lugar. Já fica a dica para vocês aí, gente. Coloca no seu bairro. Porque são exercícios. Eu vou fazer em casa. É muito gostoso. Ô Pri, falando em emoções, você já viu um livro que chama Emocionário? Já vi. É muito legal. Você vai lendo, né? Ele traz, gente, é um livro que ele vai trazendo as emoções e explicando cada emoção. E tem emoção ali que a gente nem lembra que existe, não é? Porque a gente acaba ficando com as emoções do dia a dia. E eu trabalhei bastante com as crianças sobre o emocionário e hoje eu levo até para o consultório. Porque o próprio adulto, ele não consegue nomear aquilo que ele está sentindo, ele tem uma dificuldade. E o emocionário acaba ajudando. E ele vai nomeando essas emoções, né? Então, a gente está falando de emoções, qual é a influência das emoções. Traz um pouco pra gente aí, Pri, alguns nomes. Que emoções são essas? Você sabe o que eu percebo muito? Que essa questão de nomear, ela é importante. Quando a gente sente alguma coisa e não consegue dar nome para aquilo, eu falo que é como se você visse uma cadeira e não soubesse o nome. Quando as coisas não têm nome, você não materializa, né? Não tem como entender aquilo. Você não sabe o que é. Então, realmente, a gente precisa de nome, né? Até nós temos nomes. Nossos nomes têm significados. E realmente acho que é interessante isso porque nós não aprendemos a nomear. Mas tem várias, né? A gente tem tristeza, alegria, fúria, raiva, ira, medo, ansiedade, irritabilidade, inveja, ciúme, não é?
Tem uns que a gente fala, nossa, que feio, mas a hora que a gente vai ler no dicionário da emoção, a gente, nossa, parece que eu tinha isso, tenho isso em algum momento. E todo mundo tem. Claro que tem. Eu acho que isso que é o mais interessante. A partir do momento que você dá um nome, você entende, você vai conseguir elaborar e lidar melhor com aquilo. Entender que, poxa, é isso que te faz humano. A gente, às vezes, vai se distanciando da nossa humanidade, não é? Essa questão de, às vezes, a gente fingir que não tá sentindo nada. De você ter que, né, fingir que não se incomoda, fingir que não sente dor, fingir que a dor do outro não te comove. Isso a gente vai endurecendo, e daí, de repente, a gente tá tão distante da nossa essência, daquilo que a gente é. Então eu falo que as emoções, a gente tem mania de querer rotular em boas ou ruins. E na verdade, não tem isso, bom ou ruim. Tem o que você vai fazer com isso. Né? Você tem essa escolha. E é sempre um aprendizado sobre você mesmo. Né? Porque sempre tem a ver com a gente. E às vezes a gente projeta no outro. Né? Eu falo que, infelizmente, hoje a gente tem tanta dificuldade de lidar com aquilo que a gente sente que a gente está sempre projetando. Né? A culpa é sempre do outro, os problemas são sempre dos outros e a gente perde a oportunidade, às vezes, de assumir a responsabilidade sobre aquilo e de tomar uma atitude, né? A respeito do que acontece na nossa vida. E é esse acúmulo, né? De emoções, porque a gente sente, não ter vergonha de dizer o que sente, né? Trazer à tona, fazer diferente. Existe a possibilidade de fazer a próxima vez melhor do que antes, né? Para isso que serve o aprendizado. E a gente conseguir fazer isso é a maneira que eu falo assim, da gente não acumular essas emoções diferentes dentro da gente, que podem levar às doenças, né? Claro que a gente sabe que o estresse crônico, aquela pessoa que é irritada constantemente, aquele mal-humorado, né? Tem raiva do mundo. Dia a dia, você imagine isso dentro das suas células. Suas células, elas devem pensar, meu Deus, para, por favor, né? Porque... E eu falo que uma hora ela vai te parar, né? Uma hora o teu corpo vai te parar. Vai chegar uma situação em que aquilo vai se tornar tão insuportável que o seu corpo vai... Ele não aguenta. Às vezes é um sono profundo, aquela falta de ânimo, não é? Que você deita no sofá, não tem quem te tire. E aí você fala, nossa, para onde que eu vim? Né? Para onde que eu escolhi estar ali? Né? Porque muitas vezes é uma escolha nossa. O que a gente está fazendo? Porque a ideia do projetar, de colocar no outro, é muito mais fácil, né? Do que a gente fazer melhor. Cômodo. Né? Mas é cômodo só... Eu falo que é cômodo naquele momento. Porque cronicamente, ao longo do tempo, te impede de mudar aquilo que tá te incomodando. Então, assim... E eu falo que é tão interessante porque a gente que vê pacientes, a gente vê como que o ser humano é único, né? Às vezes você tem uma pessoa, eu já tive paciente que falou, nossa, doutora, quando eu adoeci, eu aprendi a falar não. Eu percebi que eu cuidava de todo mundo ao meu redor e que eu precisava olhar para mim. Em compensação, já tive pessoas que falaram, nossa, quando eu adoeci, eu comecei a olhar para o outro, eu vi que não era só eu, que tipo, muita gente queria me ajudar, que eu não estava sozinho, porque eu era uma pessoa mais isolada e só pensava mais em mim, não tinha tanto essa abertura para me conectar com o outro. Então, eu acho muito interessante isso. Eu falo como que as coisas elas têm significados diferentes, né, para as pessoas. E que a gente precisa estar conectado com a nossa essência para saber qual é o significado para nós, né? Porque às vezes a gente cresce e eu já ouvi muito isso de vários pacientes, né, sempre preocupados com o que o outro pensa, com o que o outro fala, vai vivendo uma vida que não é a sua. E aí isso gera uma irritabilidade muitas vezes, ou uma tristeza. Às vezes isso gera, por quê? Porque você está desconectado de você.
É isso mesmo. Outro dia, eu vi eu ouvi, na verdade eu passei e ouvi. A pessoa tinha feito as unhas e umas unhas diferentes, assim. Aí a criança perguntou pra ela assim, por que você pinta as unhas assim? E aí ela falou assim, eu pinto para as outras pessoas acharem bonita. E aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu falei assim, uai, eu acho que eu pinto as unhas pra mim, né? Porque eu gosto de vermelho, adoro vermelho, preto na unha, e eu pinto pra mim, mas eu nunca pensei em pintar a unha pro outro. Eu pinto pra mim. Então, como que aquela resposta pra mim me chamou a atenção, eu falei, nossa, será que o que a gente faz da nossa vida é muito mais pra gente ou que é pro outro, pra agradar o outro, né? E isso traz grande frustração, porque você não consegue agradar o mundo. Cada um é diferente. E aí, eu achei muito interessante, assim, a resposta. Me chocou um pouco. Eu falei, ué, mas que é isso? Então, a gente tem que ir pensando no que a gente tá fazendo. Quando eu falo com os pacientes, assim, você trouxe eu cuido muito de paciente em finitude mesmo, né? Então, são os melhores pacientes, porque eles são eles. Eles são desprovidos de máscara, eles perderam, eles não estão... eu já conheço a maior parte, ele quer ser ele. Só que muitas vezes ele não conhece nem quem é ele próprio. Não é? Ele não teve tempo para parar e entender quem que sou eu, do que eu gosto. Eu gosto de pintar unha de verde, amarelo, vermelho ou preto. Então, eu pinto para mim, eu pinto para o outro. O que eu faço da minha vida, né? Então, e muitas vezes a gente vai conhecer e pensar no que é importante pra gente numa fase de uma doença, né? E não é isso que a gente quer, né, Pri? A gente tá aqui pra gente tentar trabalhar aí como prevenir, como manter a saúde, como ser feliz e pensar na gente, né? Você sabe, quando eu era adolescente, eu perdi o meu avô de câncer de estômago. Ele faleceu por um tumor avançado. E eu não sei, desde aquela época, foi a primeira pessoa importante que eu perdi na minha vida, assim. E desde aquela época, primeiro que assim, ele era muito forte, então a gente sempre achou que ele ia viver muito. Então foi uma coisa muito assustadora na nossa família. Porque ele era a última pessoa que a gente esperava que fosse adoecer. E aí, não fumava, não bebia, não fazia, sabe assim? Não tinha um fator de risco, assim. E aí, eu lembro de falar, meu Deus, como que de repente a vida vem e acaba assim. Aí a gente achando que tem muito tempo ainda pela frente. E aí, eu tinha um medo. O meu medo era de repente, descobrir que a minha vida podia acabar de uma hora para outra e eu olhar para trás e pensar, eu não fiz tudo que eu queria ter feito, sabe? Eu falo que esse medo eu tenho ainda, então, mas eu sempre usei ele ao meu favor. Todo mundo acha que o medo ele é um problema, né? E eu falo que o medo ele é a base da minha coragem, porque é justamente o medo de não levar a vida que eu gostaria de ter levado que me faz hoje viver essa vida cada dia. E é uma das coisas que eu tento compartilhar muito com as pessoas ao meu redor, com quem passa pela minha vida. Porque, sabe aquela questão do propósito? Eu falo que se eu tivesse um propósito, meu propósito seria esse. Para que ninguém um dia se arrependa, sabe, da vida que levou. Para que você já tenha consciência dia após dia, para o dia que chegar, quando chegar a sua hora, você virar e falar assim, nossa, eu queria tudo. Eu até queria ter feito, porque eu penso assim, eu tenho essa consciência, que eu precisaria de umas 5 vidas para fazer tudo. Não cabe em uma, entendeu? Mesmo que eu viva 100, 120 anos, não vai dar. E eu faço coisa pra caramba. Eu também tenho essa impressão, que não vai dar. Tem isso, eu falo, isso vai dar. Tem coisa que eu já direcionei pra próxima vida, que eu falei, essa não vai. Eu fico esperando, meu marido fala assim, Priscila, mas você acredita na próxima? Eu vou falar, não sei não, mas eu prefiro acreditar, porque pelo menos me dá uma esperança. Tem que dar uma continuidade, entendeu? Né? Porque aí ele fala assim, mas se chegar lá, né? Aí eu falei, porque se chegar lá na hora e não tiver nada, eu falo, eu vou ficar muito puta da vida, eu vou ficar pé da vida, mas aí não vai dar mesmo pra ficar pé, porque já acabou.
Então, pelo menos eu fiquei acreditando nessa que tinha mais, já que isso alivia essa minha coisa de querer fazer 1 bilhão de coisas que não cabem em uma vida. Mas, mesmo tendo consciência de que não cabe tudo nessa, eu acho que esse medo de arrepender, de não ter feito, me faz selecionar melhor as minhas prioridades, me ajuda a fazer as minhas escolhas. Escolher não é fácil. Eu acho escolher uma coisa super difícil. Eu tenho dificuldade de escolher uma sobremesa. Entendeu? Porque eu como uma pensando que a outra podia estar melhor. Podia estar melhor. E se aquela fosse melhor? Ai. Então, mas ao mesmo tempo, a escolha... Mas verdadeiramente a gente sabe, né? No fundinho a gente tem certeza de que é o que a gente quer. Você sabe. E aí pronto, aí fica mais fácil você abrir mão. Né? A escolha é dolorosa porque ela envolve uma perda sempre, né? Sempre que você escolhe, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas é gostoso você ter a consciência disso. Se você não faz a escolha, né? De repente você pega um caminho que não é o teu, você vai parar em um lugar que não tem nada a ver com você. Você se distancia tanto de você que é isso. Quantas vezes, né? Às vezes a pessoa não sabe o que gosta de comer, não sabe a cor que gosta, não sabe. E às vezes, Pri, me veio agora que às vezes abrir mão de uma amizade é uma escolha. Porque às vezes aquela amizade que você colocava confiança, você se entregou para uma amizade, de repente ela se perdeu em algum momento, já não tem mais aquele significado para você, mas abrir mão é difícil, né? Você abrir mão daquela... E isso te gera tristeza, vivencia como se fosse certo luto, de perda mesmo, né? E então os caminhos... Eles estão até nessas, né, em algo tão importante, que é você mudar, ter uma escolha de uma amizade. Talvez aquela amizade não é hoje, mas não faz sentido para mim, eu vou ter que ir para um outro lado e me refazer, e procurar novas amizades, né? A gente está aberto para isso. E essas escolhas também estão aí, com muita responsabilidade, né? A gente é responsável, né, por aquilo que a gente busca, aquilo como a gente age. Né? É muito mais fácil você colocar a culpa no outro, que nem minha filha, né? Meu filho. Quem que foi? Eu. O pequenininho sempre fala, mãe, Pedro, você fez isso? Ele, não, foi o Joaquim. Então é muito mais fácil você colocar a culpa no outro, né? E a gente que é dono da gente mesmo, e a gente tem que se conhecer, ter um momento, né? Eu sempre falo para os pacientes, silenciem, busca um cantinho, porque é aí que a gente vai se encontrar e entender o que é bom pra gente, quem somos nós, né? Que a gente... Eu te cortei, desculpa. Imagina. Você pega uma pergunta, por exemplo, qual que é a sua cor favorita? Aí você fica... cor favorita, não tenho, não sei o quê. Coisa simples que você não consegue nem se denominar. Será que eu gosto de uma cor? Eu tenho preferência para uma cor ou não? Todas elas... Nem nunca prestei atenção nisso. Será que eu tenho uma cor? Porque às vezes você precisa questionar a pergunta que você está se fazendo. Porque tem gente que tem uma firmeza, né? Não, a minha cor é tal. E eu tinha isso, porque eu falava assim, gente, mas eu até tenho umas cores preferidas, mas não dá, depende, sabe? Tem dia que eu acordo que eu mudo. E você estava falando da questão, né, das amizades, eu achei interessante, me veio à cabeça essa questão do ciclo. A gente tem ciclos, a gente muda. Isso. E às vezes, uma amizade que você tinha uma engrenagem fenomenal num determinado período, de repente, você muda e o outro não muda. Até relacionamento. Porque a gente evolui, a gente muda, né? A gente vai evoluindo. Então, ou os dois andam juntos, mas às vezes não andam. Às vezes um evolui de uma maneira, o outro de outra, um vai para um interesse, outro para outro, e aquilo se distancia. Então, saber o momento de encerrar também, de se retirar, de abrir espaço na vida para algo diferente, né? É um desafio enorme. Dá um tempo, né? Dá um tempo para você pensar e clarear. Se as coisas estão meio confusas, e você dá um tempo para... clarear, eu acho entender, né? Sentir o que aquilo tá te causando, porque
É difícil, ainda mais na correria do dia a dia. Né? A gente não tem tanto esse tempo. E às vezes, quando tem, vem aquela culpa. Né? Eu vejo muita dificuldade das pessoas em relaxar, em parar. É isso que você falou de silenciar. Tipo, tem gente que tem pavor do silêncio. Né? Justamente porque às vezes o silêncio inicialmente você já desacostumou tanto dele que ele pode ser apavorante. Mas eu falo, espera passar esse contato inicial, né? E às vezes você não quer ouvir, né, o que tá lá dentro. Uhum. Porque a hora que você silencia, vem as nossas vozes internas, né? E às vezes não é muito o que a gente quer ouvir, né? Tá meio estranho. Às vezes você tem umas vozes meio críticas, meio julgadoras, e você vai ter que aprender a lidar com ela, falar, isso aqui não tá legal. Preciso dar uma maciada nessa voz, né? Porque tem várias. Você tá falando em relaxamento. Eu vi uma vez, em Nova York, eles fizeram um estudo. Eles avaliaram os pacientes que fizeram cirurgia cardíaca. E desses pacientes, eles fizeram um estudo daqueles escalas de depressão. Então, analisaram quem eram os pacientes depressivos que iam fazer cirurgia cardíaca e aqueles que não eram depressivos. Dos pacientes depressivos, eles trabalham, na verdade, eles trabalharam com todos. Eles fizeram um centro de relaxamento. Então, eles até colocam assim, né? Em vez de eles ficarem lá na sua recuperação, até no hospital assistindo novelas, nada contra a novela, mas assim, as novelas, muitas vezes, e fala isso no estudo mesmo, né? Então, eles trabalharam um centro de relaxamento. Eles fizeram 2 meses, porque depois os pacientes tiveram alta, eles acompanharam esses pacientes, fizeram 2 meses e meio de relaxamento e yoga para os pacientes. Todos eles. Aqueles que eram depressivos, mas foram, os que tiveram depressão, eles demoraram mais para se recuperar. E no estudo paralelo que eles fizeram, avaliando aqueles que fizeram relaxamento, eles se recuperaram muito mais rápido, sem utilizar medicamentos, né, como antidepressivos. Então, o estudo era maravilhoso, porque você trouxe bem isso, né, o relaxamento, a yoga. Muitas vezes o início é difícil para quem está acostumado a viver 1000 por hora, com pensamento, né, que não para. Não para, né? A informação, ela vem sem fim, não tem... E hoje a gente tem muitas ferramentas para distrair a nossa cabeça, para manter a nossa cabeça ativa até... dormindo. Exatamente. Antes de dormir. Então, assim, é o tempo todo. Como a gente tem celular, televisão, aplicativo, 1001 canais, né? Eu acho interessante porque minha filha uma vez falou assim, ai, mamãe... eu tinha colocado um período. Falei, você só pode assistir tantas horas de tela por dia. Mas desse jeito não vai dar. Minha infância vai acabar e eu não vou ter assistido tudo que eu queria assistir. E aí eu pensei, eu falei, olha que interessante, né? Porque você tem que, inclusive, aprender a escolher aquilo que você vai... Porque realmente você não vai conseguir fazer tudo. Então, já que você não vai conseguir fazer tudo, e olha que interessante, imagina se você vai nessa ânsia de querer fazer tudo, você não vai parar nunca. Nunca. Você não tem parado. Não tem como E não tem nada te falando para você parar. Pelo contrário, os estímulos são contrários a isso. Né? Quando a gente fala para parar, você que é o diferente, né? Você que é o meio preguiçoso, estranho, né? Preguiçoso, tá perdendo tempo, ó. Tá todo mundo correndo, você tá aí meditando? Como assim? Não é? Vamos, minha filha, não dá tempo pra perder, não. Então, é bem isso mesmo. E você repara isso com as crianças? Eu vejo, né, eu tenho 3 lá, e eu vejo muito isso com a Catarina, que tem 10 anos. A Catarina... eu vejo que é difícil ela ter um momento de descanso. Na verdade, ela sai do celular e eu tiro ela do celular, ela vai pra televisão, eu tiro ela do celular, ela procura tarefa, porque ela é muito estudiosa, aí ela descansa fazendo a tarefa, e aí a hora que parou, aí ela vai na ginástica. Então, ela não faz à toa, sabe aquele momento ali? Aí eu fico tirando ela pra brincar com o cachorro. Falei, vamos lá fora brincar com o cachorro, porque é o momento que ela distrai. Vamos lá plantar alguma mudinha comigo, que eu fico lá e eles vão. Então, eu fico trazendo isso, mas eu vejo muita dificuldade nas crianças hoje em dia, não é? Até porque a Isabela outro dia em casa, era um domingo, tava meu sobrinho, né? Os dois estavam lá, então eles tinham brincado muito no dia anterior.
E acho que eles esgotaram. E aí no domingo eles acordaram e eu tava lá jogada assim no sofá. Ela, e desse jeito, te juro. Tenho que fazer, não tenho que fazer. E se arrastando, tipo, juro. Ela escorregou assim pelo sofá e saiu escorregando no chão. Tadinha. E aquilo pra mim foi irritante. Eu me irritei na hora. E aí a hora que eu fiquei irritada, eu falei, opa. Falei, olha a sua, era uma dificuldade minha também. Como é difícil o tédio. E o tédio ele é necessário. Ele faz parte da vida. Você tem que ficar, né? Você precisa saber o que é estar entediado. Entendeu? E por que você está entediado? Que sensação que é essa? É uma oportunidade. Mas o que eu achei mais interessante foi que foi uma oportunidade até para eu rever o meu conceito de tédio, né? E permitir. Porque eu falei, por que eu fico irritada? Será que eu me permito ficar Será entediada? que eu tenho esses momentos me jogar no sofá e sair rolando pelo tapete da sala? Não é? Falei, será que eu não tô irritada justamente porque está me faltando, né? Eu preciso me permitir, talvez, ficar... Pega água pra mim, por favor. Eu quero. Muito bom. Ô, Pri, nosso tempo já está próximo ao fim, nosso podcast de hoje. Vamos tentar resumir um pouquinho para o pessoal do que a gente falou hoje. A gente trouxe a influência dessas emoções todas que a gente foi citando aqui. Nossa, a gente falou várias delas, não é? E o que a gente também pode fazer de transformador? Você consegue dar uma resumida aí? Sabe que com relação às emoções, uma coisa que eu gostaria de falar para o pessoal. A gente precisa voltar a sentir. Se permitir sentir. Simplesmente sentir. Uma vez eu vi alguém falando que as emoções elas são como uma onda. E que ela vem e passa. Só que às vezes a gente fica tentando acompanhar e se debatendo e lutando com aquilo. Quando o mais simples era a gente simplesmente deixar aquilo passar. Leve. Vai. Então... Se joga. Isso flutua na onda. Flutua na onda. Que ela vai passar e depois vai vir uma outra diferente, que não vai ser do mesmo tamanho, não vai ser do mesmo jeito, não vai ser da mesma intensidade. E respeitar a nossa humanidade. E entender que cada um vai sentir numa determinada intensidade. Que isso tem a ver com as experiências, com o que você viveu ao longo da sua vida. Então, não tentar rotular, nem colocar uma medida nem para você, nem para o outro. Mas se permitir aprender. Existem coisas que são básicas e que cabem em todo lugar e que a gente precisa buscar. Acho que a gente, como sociedade, como ser humano, a gente tem que buscar o respeito, a harmonia, a paz, a igualdade. São coisas que o amor. A gente tem que agir, né? Exato. Não esperar que isso aconteça, caia do céu, né? E entender que às vezes a gente vai falhar nisso, mas falhou, aprenda com a falha. Tenta de novo, criatura. E tenta, e não vai ser da primeira, entendeu? E não vai ser, uma vez aprendi, não aprendeu, colega. Não desiste. Sabe? É igual aprender a andar de bicicleta. Você sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Até que um dia... É igual aprender a dirigir. Nossa, tanto que é difícil aprender a dirigir. Bom, pelo menos pra mim foi terrível. Eu tomei, um dia eu vou contar, tomei sei lá quantas bombas. Hoje eu não sou barbeira, gente. Mas eu sempre falo isso. A gente tem um pouquinho de paciência, né? Com a nossa curva de aprendizado. Mas não desistir. E cada um no seu tempo, né, Pri? Cada um tem a sua história, o seu tempo, é o fazer diferente, mas fazer acontecer, né? Esses dias eu vi, a gente tá muito mais... A gente tem os olhos voltados muito mais pro desamor do que pro amor. E a gente acha que o mundo tá perdido. Quantas vezes você ouve isso? Nossa, o mundo tá perdido, tá acabando, são os fins dos tempos. Mas é que a gente tá olhando só pro desamor, só para as coisas negativas. A gente é pessimista. A gente não pode ser assim, a gente tem que olhar pro amor, pro futuro. Ser otimista depende da gente, não é? E começar agindo dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria casa, do nosso próprio trabalho, né? Porque
tem isso às vezes, a gente começa a ver o negativo e a gente consome o negativo, né? Tati, eu falo que assim, põe uma notícia ruim. Nossa. O tanto que todo mundo compartilha o negócio. Põe uma notícia boa pra você ver quantas pessoas compartilham. Né? É um número muito menor. Né? Então, assim, poxa, por que a gente faz isso? A gente tem que começar a se perguntar, questionar. Falar, e eu falo isso. Para de compartilhar o ruim. Você é responsável por isso. Não compartilhe o ruim. Deixa a informação, né? E passar sempre o que é bom, que faz bem pra você e pro outro. Criar um mundo de esperança. A gente tem que acreditar. Ô, gente, é isso, só depende de nós. Só depende de nós. A gente quer movimento, ninguém não quer ninguém parado, né, Pri? Tem que agir. Então, tem que fazer acontecer. E tem a ver com saúde, gente. Às vezes a gente acha que a saúde, né, é só a medicina e, enfim, é só ir ao médico, fazer exame. E eu falo, a saúde, ela vai ser reflexo de tudo o que a gente faz, de tudo que a gente vive. Então, cabe a nós criarmos essa sociedade, essa comunidade mais amorosa, mais esperançosa, mais respeitosa. Então, fica aí para vocês. Se vocês não querem fazer, né, pelo outro, pelo mundo, façam pela sua saúde, que é um ótimo começo. Sua saúde agradece. E vocês não vão ter que procurar a gente no consultório. É verdade. Para prevenir, talvez, orientar. E é isso aí. Bom, um grande prazer estar aqui com a Pri, que delícia de bate-papo, a gente é muito feliz por estar aqui com vocês e a gente segue para o próximo, só depende de nós, é semanal. E quer falar mais alguma coisa? Gente, tá chegando em mês de maio, nós vamos conversar sobre maternidade, hein? Aguardem. E quem quiser, compartilha, comenta, manda mensagem, escreve pra gente se tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir algum tema. Nós somos todas ouvidos. Isso mesmo. Um abração para vocês, tudo de bom. Até mais, pessoal. Beijo.